Então vamos fechar nossos olhos. Que nesse momento Jesus está conosco, nos abençoando nessa tarde. Que todos nós estamos aqui para receber essa energia de paz, de amor. Que logo após a exposição, que possamos levar toda essa energia para a nossa casa e nós sendo um ponto de luz. Que Jesus está sempre no nosso pensamento e no nosso coração. Que Ele está sempre nos abraçando em todos os momentos das nossas vidas. Que Ele está sempre a nos proteger e nos iluminar os nossos caminhos. Que Deus possa iluminar também a nossa família e toda a sociedade brasileira. Que assim seja. Uma boa tarde, então, para vocês, para nós. É uma alegria sempre muito grande estar aqui para que a gente possa trabalhar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, sobre as palavras deixadas por Ele enquanto veio à Terra para nos ensinar a verdadeira sentido da vida, a verdadeira vocação de todos nós, que é sermos pessoas melhores, homens de bem. O tema proposto, então, para trabalharmos hoje, na verdade é um convite. É um convite que este livro, Pão Nosso, psicografia do nosso amigo Chico Xavier, traz para que a gente possa refletir. O convite ao bem, para que nós façamos diferente. E ele começa assim, com uma passagem de Lucas que diz: mas quando fores convidado, vai. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina suscetível de fornecer-nos valores imortais. Em todas as fases da nossa vida, desde o nosso nascimento até a nossa hora de retornar à pátria espiritual, temos colocados em nossos caminhos pessoas, irmãos, que nos ensinam lições valorosas para que a gente possa praticar o bem. Todas essas pessoas que não são colocadas por acaso no nosso caminho, mas são muitas vezes combinações. Lá no plano espiritual, são pessoas que se comprometeram conosco e nós nos comprometemos com eles, para que nós possamos aplicar um pouquinho do que Jesus tentou nos deixar como lição, como meta a ser seguida. Quem já não teve aquele professor, aquele tio, aquele irmão a quem a gente tem mais afinidade e que nos ensinou tanto, que nos deixou um legado de bem, de bondade, de caridade? Quem já não teve aquele amigo que conhecemos muitas vezes de forma inusitada e que não temos o contato diário, mas quando nos encontramos, nós lembramos das coisas boas, e quando nos lembramos desse amigo, nós lembramos do bem que ele fez a outras pessoas e a nós mesmos. Nós temos sempre pessoas na nossa vida e no nosso decorrer. E o texto continua dizendo assim: o convite sagrado é repetido, anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Então, nós recebemos infinitamente esse convite e essa oportunidade diariamente. O convite nunca cessa, nunca termina. Ele não tem prazo. Ele vai ali ficar sempre disponível para que a gente possa consultar a qualquer tempo e entender e abrir os olhos para que a gente possa aceitar esse convite feito por Jesus. Esse convite feito pela espiritualidade na oportunidade nos dada através da reencarnação. Nós já aceitamos o primeiro convite, quando nós
encarnamos aqui na Terra. O convite já foi aceito. É o primeiro, enquanto encarnados, para que a gente possa dar seguimento à nossa evolução. Precisamos só estar atentos ao que realmente nós estamos desempenhando hoje. Se nós não estamos deixando essa oportunidade passar por preguiça, por vaidade, por egoísmo, se nós não poderíamos fazer um pouquinho mais a cada dia. Não precisamos de obras faraônicas. Jesus não nos pede um testemunho maior do que a gente possa dar. Ele não nos diz, doe tudo que tem e vá, no sentido literal. Ele não diz, doe tudo e venha e me siga, para que a gente também viva na miséria. Não é esse o sentido. Jesus nos diz, se desapegue das coisas materiais, porque elas ficarão aqui na terra. Usufrua dos bens que foram deixados, dos bens que foram dados hoje aqui nessa encarnação, sim, porque nós precisamos ainda deles para sobreviver, para levar a nossa vida, mas que isso não seja o principal na sua vida. Para que quando a gente tenha, porventura, um período de escassez, que nós saibamos procurar novamente, para que nós tenhamos vontade e ânimo para seguir em frente, porque os bens materiais ficam. O que nós levamos daqui é o bem que nós fazemos para o outro e para nós mesmos. Então é um pouquinho que ele pede diariamente. É um estender a mão a um amigo, é um olhar caridoso para aquele irmão que está passando por uma necessidade. É um ouvido atento para aquele familiar que muitas vezes é queixoso, mas precisa às vezes só que a gente escute. E que na hora certa a gente pontue o quanto nós somos abençoados por podermos estar aqui. Mesmo com as adversidades da vida, mesmo com as adversidades que nós mesmos muitas vezes trazemos para a nossa vida. Não é o outro que impõe. Nós deixamos, nós trazemos. Continua o texto. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. É ali um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. Muitas vezes a rebeldia que nós temos e nós trazemos, natural do nosso instinto humano, através do orgulho e do egoísmo, nos impede que nós mesmos sigamos em frente. O nosso egoísmo, o nosso orgulho, muitas vezes em aceitar que nós erramos, sim, nós somos seres falíveis, mas que nós podemos melhorar. Que aquele irmão, quando nos corrige, que aquele pai, quando nos corrige para que a gente possa fazer certo dali em diante. Não é uma crítica, muitas vezes, não é só um corrigir para nos criticar, mas para nos dizer, vai, faça diferente, vai e tente de novo. Não é assim que aprendemos a escrever? Não é assim que nos alfabetizamos? Não é assim que aprendemos a andar de bicicleta? Quantos tombos? Não é assim que o medo nos paralisa muitas vezes e nos deixa estagnado no lugar? O orgulho, o medo, o egoísmo nos impede de que a gente possa ir ao alcance desse convite, para que a gente possa aceitar na plenitude total da proposta de Jesus, da proposta de Deus para as nossas vidas. Que possamos ter esse olhar para o outro, de generosidade, de bondade, para quando ele nos aponta esse erro. E que possamos ter as mentes abertas para ouvir aquilo que é proposto. Porque, novamente, eu digo, a pessoa que é colocada no nosso caminho não é por acaso. Aquele irmão que veio e te disse aquela frase muitas vezes que nos magoou no início, mas depois a gente foi e refletiu um pouquinho, quando ele nos diz, você é orgulhoso. Não, não sou orgulhoso. Você é orgulhoso.
Porque o orgulho, muitas vezes, está em não aceitar ajuda. O orgulho, muitas vezes, está em não aceitar que nós precisamos trabalhar aquela nossa má inclinação, aquela nossa má tendência. Não nascemos com um manual. Faça isso que vai dar certo. Se você seguir passo a passo dessa montagem do ser humano, sucesso total. Porque não nascemos sozinhos no mundo. Nós precisamos dos outros à nossa volta. E muitas vezes o que nos impede de evoluir são as companhias, são as pessoas que são colocadas no nosso entorno. Porque eles são maus, não porque nós aceitamos as más inclinações. Na verdade, muitas vezes nós temos esse grande problema de colocar no outro a responsabilidade do mal que ele nos fez. Mas nós aceitamos esse malefício. Porque se eu vibro no bem, ele pode continuar vibrando no mal. Porque essa barreira chega e não vem a mim. Erramos, fazemos novamente, persistimos muitas vezes no erro. Estamos fadados ao fracasso eterno? Não! Estamos sempre designados à melhoria. É isso que Jesus nos diz. É isso que o Evangelho nos diz. Através das nossas ações e das nossas reações, muitas vezes, que reagimos no instinto, é que vamos determinar a nossa evolução. O melhor remédio, muitas vezes, é o silêncio. Quando não revidamos e não respondemos aquele xingamento ou aquele mal dizer do nosso companheiro, do nosso amigo, do nosso pai, do nosso filho. Silêncio. É difícil? É mais difícil do que falar. Muito mais. Porque dói lá na alma. A resposta parece que vem automática. Parece que tu quer responder na mesma hora e na mesma intensidade. Então te resigna. Muda o que tu consegue mudar e aceita o que você não consegue mudar no outro. Porque você não vai conseguir. Não porque você é incompetente, mas porque o outro não quer. Não está na nossa incompetência ou no nosso sucesso, está no alcance que o outro. Então, quando eu faço bem, indiferente a quem, eu estou plantando louros e frutos no meu caminho. Eu estou deixando rastros para os que estão me seguindo de exemplo, perfume no caminho que eu estou semeando. Eu não estou pisoteando nas coisas que os outros fizeram. Eu estou construindo além. Eu estou levando a minha contribuição. Eu não estou desfazendo tudo que o meu irmão fez. É um convite. E quando a gente é convidado, como como nós somos educados, né? Quando nós somos convidados, a gente segue as regras do dono da casa. E o dono da casa aqui é Jesus. E Jesus nos diz, vá, faça o seu trabalho, respeite o seu irmão, respeite o seu próximo e faça o seu melhor. Ele não diz, vai e seja melhor que o seu irmão. Ele diz, vai e faça o seu melhor. Para que a gente possa sempre trazer as palavras dele dentro do nosso coração. Esse é o principal objetivo de Jesus. Que o Evangelho, além de estar ali no livro físico, além de estar aqui nas nossas palavras, que ele esteja aqui, no nosso coração. Que a gente faça o que a gente prega. A gente precisa disso. No Evangelho de Jesus,
o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. O bem é o bem. Não tem diferenciação, não vai ter modificação. O bem que eu faço hoje é o mesmo bem que Jesus fazia na época dele. Da mesma forma, com a mesma cordialidade, com o mesmo empenho. Ele é eterno. Ele é imutável. Eu posso fazer mais. Posso fazer mais nessa encarnação do que eu fiz em outras encarnações. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos aqui para fazer cada vez melhor para o outro e, consequentemente, para a nossa evolução. É o que nós plantamos. E aí, quando ele nos diz, se você for convidado, vá. Toda vez que somos chamados a fazer o bem é porque nós estamos prontos a fazer o bem. Ah, mas eu não tenho condições. Faça na sua medida. Faça entregando um sorriso, um ombro amigo para o seu colega de trabalho, que chegou naquele dia e não está muito bem. Faça um carinho no seu filho que muitas vezes não está pedindo só os bens materiais, e não está pedindo só que você tenha um tempo com ele. Ele só pede para que você entenda as adversidades e as limitações. Todos nós temos limitações. Sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais. Quando ele nos diz, aceite o convite, ele nos diz, aceite o próximo como ele é. Porque você contribui para que ele possa melhorar através dos exemplos. A gente só pode dar o que a gente recebe. Mas a gente pode querer receber coisas melhores. A gente não é obrigado a ficar aceitando coisas ruins o resto da vida. Mas a gente não precisa pagar na mesma moeda, a gente não deve. Porque o comprometimento que eu faço para o meu irmão, eu marco para mim. Marco no meu perispírito, marco na minha existência, na minha evolução. Fica lá marcadinho, um pontinho. Quando a gente retornar à pátria espiritual, ele vai estar lá. Né? Quem aqui já não imaginou a gente chegando lá na porta do céu? Né? A gente imagina. E lá São Pedro com um caderninho na mão. Muito bem. Vamos ver aqui o que você fez. Dá medo, né? Mas se a gente fez com o coração aberto, e se a gente se arrependeu dos erros realmente, porque muitas vezes nós falamos palavras duras, nós revidamos da forma que não gostaríamos, mas a gente pode voltar atrás, ir lá e pedir desculpa por aquele irmão que nós magoamos. Isso é humildade. Quando nós reconhecemos que nós temos defeitos, quando nós reconhecemos que nós temos que melhorar em algum ponto, porque todos nós temos. A gente pensa que aquele que está ali no púlpito, na palestra, falando, é perfeito? Sinto muito em dizer para vocês que não. Nós que estamos aqui talvez sejamos os maiores devedores, porque nós precisamos falar para ouvir essas palavras, para poder aplicar depois na nossa vida. Nós só somos um instrumento que Jesus utiliza para que todos nós possamos melhorar. Então, exemplos nós somos, bons e ruins, a todo momento da nossa vida. E convite nós recebemos a todo momento da nossa vida. E qual a melhor forma de aceitar esse convite, se não é através da caridade? E disso o Evangelho sempre nos dá as melhores lições. E aí ele nos diz o seguinte: a beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença.
a benevolência e a caridade. É a melhor forma que a gente faz para aceitar esse convite que Jesus nos fez ao bem. É através dela que nós podemos evoluir infinitamente no caminho trilhado por nós e escolhido por nós, porque nós escolhemos o nosso caminho. Jesus e Deus nos criou perfeitos na sua magnitude, todos iguais. O que nos diferencia é a vontade que move cada um. Nós não somos melhores porque fomos criados diferentes. Nós somos melhores no sentido de sermos do bem, porque nós nos esforçamos para ser melhores. Assim, é o esforço de cada um. Aquele que fica estagnado vai ter mais tempo para pensar depois no retorno à pátria e na próxima reencarnação, vai ter mais trabalho a fazer. Enquanto alguns evoluem de forma mais rápida, porque entendem o convite mais cedo, porque abrem o coração para receber esse convite, infelizmente outros irmãos estão fechados a esse convite. E vão demorar um pouquinho mais para chegar no almejado por Cristo para todos nós, que é a perfeição. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao praticar-se, eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro. E durante o seu exílio na terra, serás para eles a consolação, o antegozo das alegrias que mais tarde desfrutarão, quando todos reunidos se abraçarem no seio do Deus de amor. Deus, que é infinitamente bom e justo, só espera uma coisa de nós, que nós nos amamos, como Ele nos ama. Que nós respeitemos o nosso próximo, que a gente possa fazer pelo outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. A tarefa não é fácil. Se fosse, não estaríamos aqui nesse mundo, estaríamos num outro mundo mais evoluído, não num mundo de provas e expiações. Mas estamos aqui, precisamos dar o nosso melhor. E parar de reclamar das coisas que não acontecem no nosso tempo, porque é no tempo dele, no tempo de Deus, não no nosso. O texto termina nos dizendo: a maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus, sobre o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite das sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. É um convite a amar, é um convite ao bem, é um convite a fazer a caridade, é um convite para que a gente revisite o nosso coração, revisite o nosso interior, para que a gente possa continuar fazendo o bem. Não é um convite para os outros, é um convite nosso. É intransferível. É só nosso. Não tem validade. Vai estar lá à disposição da gente a hora que a gente quiser aceitar. Não expira. Ele fica lá, guardadinho. Porque ele foi feito para a gente. Na medida de cada um, na necessidade de cada um. Para que nós possamos assim caminhar nas estradas claras do amor. Sem ele, se torna bem mais difícil. Sem Jesus, sem o nosso Pai e sem o amor no coração, as coisas ficam mais duras, ficam mais pesadas. Então, que abrimos o nosso coração para aceitar esse convite, que é feito todo dia, quando a gente levanta de manhã, quando a gente acorda. Ele é renovado. Está lá na nossa caixa de e-mail espiritual.
o convite ao bem. A gente aceita ou rejeita. A gente evolui mais rápido ou a gente fica um pouquinho mais aqui. Um pouquinho mais nas provas e expiações desse nosso planeta Terra, que está arrumando a regeneração, que já está em ponto de regeneração, esperando por nós. O planeta Terra está esperando pela nossa mudança, pelo nosso diferente, sem brigas, sem guerras, sem lutas. Enquanto um homem derramar o sangue de outro irmão na terra, não teremos paz, não teremos evolução. Então, que a gente não possa fazer fisicamente, a gente faz em pensamentos através de uma prece. Vibremos no amor e na prece. E usemos o silêncio, muitas vezes, para não piorar cada vez mais a nossa encarnação e a nossa estada aqui. Eu agradeço a todos pela paciência de me ouvirem sempre e convido os nossos irmãos que aplicarão o passe para que se posicionem, para que a gente receba essas energias salutares desta casa de luz e oração. E assim, convido a todos para que possamos serenar o nosso coração, abrir a nossa mente para receber esse convite, esse chamado de Jesus ao bem, à caridade e ao amor. Ele, exemplo, modelo e guia da humanidade, nos deixou aqui a melhor lição, a lição de que fazendo bem, partiremos com o coração puro rumo à evolução espiritual. Ele que deu a sua vida por nós, para que pudesse ser um exemplo vivo desse amor infinito de Deus por nós todos, nos deixou o melhor presente, o presente da renovação, o presente do amor. Que o Pai, de infinita bondade e misericórdia, nos acompanhe e que esses irmãos de luz, nossos mentores espirituais, possam cada vez mais nos conduzir ao caminho do bem, nos conduzir ao convite de Jesus ao bem. E que assim seja.